Fala pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, vou mostrar para vocês como que eu fiz esse tacômetro. É um aparelho utilizado para medir a frequência de rotação de alguma coisa. Nesse caso, ele está dando resultado em RPM, ou seja, marcando em rotações por minuto. Mas como eu vou mostrar, você pode mudar isso para Hertz, que é uma outra unidade muito utilizada, que seria a rotação por segundo. Bom, no vídeo anterior eu mostrei e ensinei a fazer um contador de voltas também utilizando o Arduino e esse mesmo sensor. É fundamental você entender como foi feito ele, porque é a base para montar o tacômetro. Primeiro, então, a gente precisa contar o ciclo das voltas e, no caso do tacômetro, marcar em quanto tempo está acontecendo essa volta. Aí, com essas informações, você consegue calcular qual é a frequência de rotação, quantas voltas ele está dando por minuto ou por segundo. No vídeo anterior, logo nos primeiros minutos, eu expliquei como calibrar o sensor. Na parafusadeira eu coloquei ali na serra-copo uma fita branca cruzado com uma fita preta, que é para ele ter a referência de quando que termina e começa a próxima volta. E no outro vídeo eu já expliquei tudo isso bem detalhado, então nesse vídeo eu vou só relembrar alguns conceitos para que o vídeo não fique muito longo. Então vamos lá, logo de cara o primeiro comando que tem nesse programa é um #include. E ele tem aqui, entre sinal de maior e menor, a timer1.h, ou seja, estou incluindo a biblioteca timer1. Também já fiz um vídeo explicando em detalhes como funciona essa biblioteca. E vou deixar para download junto com os arquivos o arquivo da biblioteca, que é só você adicionar no seu Arduino caso você nunca tenha utilizado ela. Ela vai ser útil para marcação de tempo, a gente vai ver logo a seguir. Então abaixo eu tenho o comando #define para a palavra sensor relacionado ao número 8. Ou seja, o meu sensor digital ele vai estar conectado ao pino 8 do Arduino. Na sequência, eu tenho aqui três variáveis. Elas estão definidas como o tipo unsigned long, que é o tipo com a maior capacidade de armazenamento do Arduino. Ele consegue armazenar um número de até 4 bilhões. Talvez você não precise disso tudo, dependendo do que você vai rodar na frente do sensor. Então você poderia escolher uma variável um pouco menor para ocupar menos espaço na memória do Arduino. Por exemplo, uma variável inteira, que é do tipo int. Só que aí ela vai armazenar um número de no máximo 32.700. Aí depende muito de como vai ser o seu programa. Então, por via das dúvidas, eu deixei aqui unsigned long, que é a maior possibilidade que o Arduino Uno nos permite. Então eu tenho aqui a variável voltas e também a variável período. Posso colocar todas elas uma na frente da outra e só separar pela vírgula. E no final, um ponto e vírgula. Como eu não coloquei aqui o sinal de igual, por exemplo, eu poderia pôr igual a 0. Mas se eu não coloco, já fica subentendido que elas vão iniciar no valor 0. Então esse igual a 0 é opcional. Aqui abaixo também tenho a variável RPM, também está definida como unsigned long. Então, novamente, se a sua rotação não vai passar de 32.000 RPM, você pode tranquilamente substituir isso daqui por inteiro, por um int. Aí fica a seu critério fazer essa modificação. Na sequência, tenho duas variáveis do tipo booleana, uma chamada de L_sensor e a outra chamada de LA_sensor. Então essa de cima é para a leitura do sensor e a de baixo para guardar o valor da leitura anterior, para fazer o intertravamento que eu já expliquei no vídeo anterior. Abaixo a gente tem o início do void setup. Nele eu tenho que pôr dois comandos para iniciar a timer1. Então o primeiro é o timer1.initialize e um valor aqui entre parênteses que eu defini como 1000. Quando eu coloco 1000 entre parênteses, o meu timer1 ele vai funcionar, ele vai se repetir em ciclos de 1 milissegundo. Na sequência eu tenho novamente timer1, só que ponto attach interrupt, que é o comando para associar timer1 a um void, a uma função. Então eu vou criar lá embaixo a função void timer, com T maiúsculo, porque tem que ter o mesmo texto que está aqui entre parênteses.
Logo abaixo, então, eu tenho o meu único pin mode, que vai definir o pino do sensor, que é o pino 8, como input. Então, o Arduino vai receber o valor enviado por ele. Nesse programa, eu estou mostrando o resultado dos valores direto no computador. Então, eu estou utilizando a comunicação serial. Por isso, aqui embaixo, eu coloquei serial.begin para iniciar a comunicação serial. 9600 é a velocidade padrão. E logo abaixo, o primeiro comando do serial.println. Esse comando, então, ele vai imprimir um texto e pular para a linha de baixo. Aqui eu vou escrever, entre aspas, está escrito pronto para começar, e esse texto todo, entre aspas, está entre parênteses. Isso é só para indicar que o Arduino fez a leitura do void setup, e a partir desse momento ele só está aguardando o sensor receber alguma informação para começar a contar as voltas. Porque todas as informações que estão aqui no void setup, elas são lidas apenas uma vez, quando você reseta o Arduino ou quando você fecha e abre o monitor serial. A maior parte deste programa. O começo dele vai ser idêntico ao programa já explicado do contador de voltas. Então eu tenho aqui o primeiro comando, o L_sensor, igualado com o digital read do sensor, ou seja, eu faço a leitura do sensor e guardo esse valor na variável L_sensor. Vai ser um valor binário de 0 ou 1. Aqui eu tenho aquela observação para lembrar você que quando o sensor está numa superfície preta, ele envia para o Arduino o valor 1, nível lógico alto. E o segundo LED dele, lembrando que ele tem dois LEDs, porque um é o que indica que ele já está ligado, energizado. Então o segundo LED vai, nessa condição, estar apagado. Já quando estiver sobre uma superfície branca, o sensor envia para o Arduino o valor 0, ou nível lógico baixo, e o seu segundo LED vai acender. Aqui eu tenho o primeiro if do programa, que faz aquele intertravamento. Então eu tenho a leitura do sensor, o L_sensor. Se ele estiver igual a 1, e aqui tem uma lógica e, o LA_sensor também estiver igual a 1, então ele faz o que está entre as chaves, que é logo após essa chave e antes desta daqui. Lembrando que isso eu expliquei bem detalhado no outro vídeo. Então aqui ainda está igual ao programa anterior. Eu tenho lá a mudança de valor do LA_sensor. Ele vai passar o valor 0. Na sequência, a variável voltas sofre um incremento, então voltas mais, ele soma uma unidade no valor da volta. E agora nas linhas de baixo que começa a ficar diferente. Então eu tenho aqui a variável RPM, que ela vai calcular e receber esse valor das rotações por minuto. Então ela está igualada, é um igual só, porque ela vai receber o valor resultado do cálculo. E como que eu calculo? Eu pego 1 e divido pelo período. Mas o período está sendo contado em milissegundos. E como o meu resultado é em rotações por minuto, então eu tenho que fazer uma conta para ele também. Por isso que eu abri parênteses e coloquei período dividido por 60.000, 60.000.0. Esse ponto zero é uma questão de sintaxe para o Arduino fazer o cálculo corretamente. Aí você fecha o parênteses e põe ponto e vírgula para encerrar o comando. Como é rotações por minuto, 1 minuto tem 60.000 milissegundos. Se fosse em hertz, que é ciclos por segundo, eu poderia substituir esse 60 pelo número 1. Aí ficaria 1000.0. Aí ele ia me dar um resultado em hertz, ciclos por segundo. Eu vou voltar aqui porque o meu está em RPM. Então, feito o cálculo, eu já posso imprimir no monitor serial esse valor. Por isso eu utilizei o comando serial.println e coloquei aqui dentro uma string. Assim eu posso imprimir vários textos e variáveis usando um comando só. Então aqui entre parênteses e já entre aspas, eu coloquei o texto voltas, espaço, mais a variável que vai ser impressa na sequência, que é a variável voltas, mais, coloquei entre aspas, porque é um outro texto,
E esse texto aqui ele inicia com a barra invertida T. Essa barra invertida no meu teclado fica do lado da letra Z. E quando você põe barra invertida e o T, ele entende que é para fazer uma tabulação. É como se você apertasse o Tab do seu teclado e ele pula alguns espaços para frente. Isso é só para organizar esteticamente as informações que aparecem no monitor. Aí eu dei um espaço e coloquei RPM. 2 pontos e espaço novamente. Mas, aí sim vai ser impresso o valor atual da variável, a variável RPM, mais barra invertida T e o período, 2 pontos, isso entre aspas, porque é um texto, e mais o valor atual da variável período. Por fim, eu tenho aqui embaixo o comando para igualar a variável período ao valor zero. Então, período igual a zero. Porque a partir daqui vai começar a contar a segunda volta ou a próxima volta. Então, a gente chega na chave que fecha o if e abaixo temos mais um if. Como eu já tinha explicado no outro vídeo, aqui é para o sensor entender que ele já saiu da faixa preta e começou um novo ciclo. Então, eu tenho lá duas condições para entrar nesse if, que é o L_sensor deve estar igual a zero e o LA_sensor também deve estar igual a zero. Então, aqui no if anterior ele já foi atribuído a zero, então essa condição já vai estar verdadeira quando ele sair do primeiro if. Quando o sensor estiver enviando também zero, aí ele vai entrar e vai executar o único comando deste if, que é o LA_sensor igual a 1, que é para mudar o valor da leitura anterior, para ele entender que passou a faixa preta. Na sequência, o único delay desse programa, que é um delay de 10 milissegundos, apenas para o Arduino não fazer esse void loop com uma frequência muito alta, senão ele pode travar e dar resultados inesperados. Então temos as chaves que fecham o void loop. Só que nesse programa você nota que temos mais um void chamado void timer, que é justamente onde ele fica contando o período, o tempo decorrido em cada volta. E como que ele faz isso? Como eu coloquei lá em cima aquele valor de 1000, então ele está fazendo esse void, a leitura desse void, em ciclos de 1 milissegundo. Então, a cada 1 milissegundo, ele vai executar o que tiver aqui dentro. Eu coloquei só uma função, que é o período, a variável período, mais. Então, ela sofre um incremento, soma uma unidade. Se ela estava em 0, vai para 1, depois para 2, 3, 4, assim sucessivamente. Como isso acontece a cada 1 milissegundo, então o período está marcando o tempo para mim em milissegundos. E isso de forma independente do que vem acontecendo aqui no loop. Aqui no loop você pode adicionar delays e outros comandos para incrementar o seu programa e não vai afetar em nada o que vem acontecendo aqui no timer. Ele vai continuar contando o período de forma independente. Só que ele se relaciona com o loop através deste comando aqui. Sempre que o sensor detecta o início de uma volta, ele faz lá voltas mais, ele incrementa uma volta no comando e também pega o período e retorna para zero. Aí esse valor que está aqui embaixo, ele foi para zero, mas a cada 1 milissegundo ele começa a somar novamente. E assim ele vai marcando o tempo e recalculando a nova rotação por minuto, o novo RPM do que está girando na frente do sensor. Você pode inclusive incrementar esse programa e colocar essas informações em um display LCD. Aqui no canal já tem uma playlist sobre esse tipo de display e eu estou sempre adicionando novos vídeos. Bom, eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Se eu te ajudei, você pode me ajudar dando um like. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. E é isso aí, a gente se encontra no próximo vídeo.